Boa tarde. Até fazer uma brincadeira com a organização, acho que a apresentação deles antes de mim foi de propósito, né? Para me inspirar um pouquinho. Pedir desculpas por eu estar de muleta. Infelizmente, eu acabei rompendo o ligamento do joelho recentemente jogando futebol. Mas dizer que é um prazer enorme para mim estar presente num evento como esse, um evento que tem o saudoso, um grande mestre, que fez parte de toda a nossa infância, o Maurício, o Calainho, enfim, a Adriana do Facebook. E eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei no comitê da Copa e, enfim, a minha passagem pelo Fluminense e destacar alguns pontos importantes que é legal saber nesse mundo do futebol e dos esportes. Vamos lá? Não me deram um passador. Ah, o tempo parou. Pelo menos, né? Eu vou largar a muleta. Pode me dar aqui. Obrigado. Então, me apresentar, Bernardo Pontes. Atualmente eu sou coordenador de competição e serviço às equipes da Copa do Mundo. Opa. Não fui eu. Juro que não fui eu. Pode passar? Não pode. Esse é o final. Boa, já ganhei pelo menos um minutinho. Boa. O tempo não voltou. E o tempo era o meu maior medo. Bom, agora foi, gente. Começando do zero, ganhei, graças a um minutinho, contar um pouquinho da minha história. Quando eu fui chamado para fazer parte do evento, eu já estava feliz demais por estar participando de um evento do TED, eu que sempre acompanhei as edições anteriores. E aí, depois eu acabei sabendo que era TEDx SPM, que para mim tem um significado 10 vezes maior. Eu me formei na faculdade, na SPM, aqui no Rio, no final de 2009. Tenho um carinho enorme pela faculdade. E lá que começou um pouco dessa minha trajetória profissional, ainda em 2009. Na SPM, começou o meu trabalho. Na verdade, eu fiz parte do diretório acadêmico na faculdade, fui vice-presidente do diretório por cerca de 1 ano e meio, onde eu comecei um grande relacionamento, não só com a parte da diretoria, mas também com grande parte dos professores. E aí, ainda em 2009, se eu não me engano, meados de 2009 ali, a professora Verônica Machado, de RTVC, que está lá até hoje, me convidou para trabalhar como produção na Luz Mágica, que, para quem não conhece, é a produtora de cinema do saudoso, grandioso Cacá Diegues, que recentemente foi homenageado pelo cinema brasileiro. Da Luz Mágica, eu trabalhei no filme 5 Vezes Favela, não sei se o pessoal conseguiu assistir aqui, teve em São Paulo, enfim, entrou em salas de todo o Brasil. E essa Verônica Machado, que era, no caso, a minha chefe no grupo, na Luz Mágica, recebeu um convite para trabalhar no Grupo Sal, que também já esteve presente aqui, se eu não me engano, na edição do TED Rio. Ela recebeu um convite para trabalhar lá, e ela, sabendo do meu interesse, já que a gente era muito próximo, de entrar na área esportiva, ela me convidou para ir com ela para o Grupo Sal, onde eu tive meu primeiro contato com o esporte, que lá eu atendia a conta da Nike 6.0, que é a marca de esportes radicais da Nike. Lá eu fiquei apenas 4 meses, porque eu recebi um convite também de um outro professor da SPM, do Rafael Liporassi, para trabalhar no marketing do Fluminense. E aí eu vou contar um pouco dessa história. Eu só destaco aqui que antes da minha trajetória profissional, enfim, de trabalhos fixos, na verdade, eu comecei trabalhando muito com produção de evento, enfim, onde me deu uma expertise bacana de estar atento, antenado a tudo que acontece nas ações que a gente realiza, não só profissionalmente, mas como pessoalmente também. E aí eu destaco aqui, Regina, o DVD do Leandro Sapucaí, que a gente produziu lá com a Pindorama, na época, com o Estevão, enfim, aí eu conheci toda a equipe lá da Pindorama nesse trabalho que a gente realizou. Antes de mais nada, gente, para quem trabalha com futebol, e principalmente quer trabalhar em clube, o mais importante, que eu mais gosto de destacar nas palestras e aulas, na aula que eu dou no curso, está claro na cabeça de cada um de vocês a diferença entre cliente e torcedor. Tá? Eu gosto de fazer um paralelo com o que acontece às vezes no nosso dia a dia. De repente, se você for a uma loja
que seja, qualquer loja que seja, se for numa rede de fast food, se você for num supermercado, for numa farmácia, for num hotel, e você não for bem atendido, você não tiver uma experiência satisfatória, enfim, ou a comida não é boa, ou o atendimento não foi bom, enfim, ou o produto que você comprou não atendeu a sua expectativa, provavelmente você não vai voltar àquele lugar. Você provavelmente vai ficar com uma má lembrança daquele lugar e vai gerar um boca a boca negativo daquele lugar. Tá? E é um pouco diferente com o torcedor. Por que é diferente com o torcedor? Porque às vezes o torcedor, sem citar estádios nenhum, tá? Às vezes ele sai de casa, pega trânsito, quando está chovendo ele pega chuva, pega um ônibus lotado, paga um ingresso caro, pega fila para comprar o ingresso, chega lá, seu time toma uma goleada, na hora de sair do estádio é uma confusão, às vezes tem correria, e o que ele faz no domingo seguinte? Ele volta. Porque o torcedor, claramente, a diferença óbvia é que o torcedor é fidelizado com aquela marca. Não é porque que seja o Fluminense, o Flamengo ou o São Paulo perdeu que ele vai trocar de time. Algumas exceções, mas o que mais acontece é ele não trocar e ele manter aquela fidelização com a marca, que é diferente do cliente. O cliente, às vezes, pode até voltar a consumir aquela marca, mas, às vezes, em outra franquia, de repente, ou então em outra localidade. E aí eu conto um pouquinho rapidamente aqui da minha passagem no Fluminense. O que a gente identificou? Que a torcida estava muito distante do clube. Tá? E quando a gente fala de clube, a gente fala de uma instituição política. Tá? E aí a gente criou projetos, criou produtos de aproximação entre o torcedor e o clube. E como é que a gente fez isso? A gente identificou, quando eu digo a gente, sou eu e toda a equipe que estava lá presente, que ninguém faz nada sozinho, a gente identificou que a gente precisava segmentar a nossa torcida. E como é que a gente segmenta ela? Não sei os estudantes aqui de marketing, enfim, criando nichos de mercado. Tá? Nesses nichos de mercado, a gente mapeou, dividiu a torcida, para que a comunicação fosse mais direta, e não fosse só num conceito antigo lá, que é o bala de canhão. Tá? E aí a gente criou produtos e projetos, que eu não vou me aprofundar muito em cada um, por causa do tempo, mas o Tricolor em Toda a Terra, que era um projeto que a gente criou pensando no torcedor de fora do Rio. Toda vez que o Fluminense jogava fora de casa, a gente fazia um evento de relacionamento com aquelas pessoas, levava um ex-atleta, às vezes levava um ídolo, um artista com grande relevância nacional. Criamos a Volver Flu, que é uma agência de viagens do Fluminense, que a gente identificou que o torcedor do Fluminense tem um perfil muito de ir atrás do clube, de viajar onde o clube for jogar. E aí a gente criou uma agência para facilidade operacional para a torcida. O Rio Tricolor é um projeto que a gente visa, e está em andamento até hoje, enfeitar a cidade de verde, branco e grená. Sangue de Guerreiro, que tem mais a ver com o patrocinador do clube, um projeto voltado para a área de saúde, assim, em parceria com a Hemorrio também, questão de doação de sangue. Universidade Tricolor, que a gente posicionou o Fluminense no mercado, enfim, fizemos uma palestra de gestão esportiva. E o Crowdfunding Flu, que foi um projeto que a gente lançou esse ano para lançamento do livro de 110 anos do clube, que foi todo financiado através de crowdfunding. E aí eu vou enumerar aqui algumas ações, um pouco do que eu vou falar lá na frente ainda, mas casando com o que o Calainho falou, que é você pensar fora do quadrado, você você enxergar um cenário e poder maximizar ele. Tá? E aí eu não sei quem vai lembrar, acho que no ano passado, naquele UFC 1 que teve, que era uma febre, o UFC Rio, no caso, que foi uma febre os clubes apoiarem esses atletas. O Corinthians pegou o Anderson Silva, o Inter estava com os irmãos Minotauro, o Flamengo estava quase apoiando o Geraldo, e aí a torcida, enfim, como a gente está lidando com paixão, como a gente está lidando com emoção, a torcida cobrava, e o Fluminense vai ficar de braço cruzado, não vai pegar nenhum atleta e tal, e a gente identificou que não valia a pena fazer isso, porque a gente não disponibilizaria, esse tempo aqui é um absurdo, né, gente? É 10 vezes pior do que a gente imagina. A gente não imaginava, a gente não queria apoiar um atleta se o sócio do clube não teria condições de treinar no clube aquela modalidade.
Ou seja, eu não poderia apoiar um esporte se o meu sócio não teria como praticar aquela modalidade dentro do clube. E aí a gente pensou, como é que a gente vai se fazer presente no UFC? Como é que a gente vai colocar a marca do Fluminense num evento mundial como esse? E aí a gente aproveitou o lançamento da camisa Grená, que foi um grande sucesso naquela semana, e fizemos como se fosse um ambush marketing, uma ação de emboscada, onde a gente interceptou no dia da pesagem, não só o Dana White, mas como entregamos uma camisa também personalizada com o nome e o número, acho que era 153 ou 143 da edição, eu não lembro agora, com o nome dele. E entregamos também para o Lourenço Fertitta e para o Frank Fertitta, que são os outros CEOs do UFC. Outra ação também que caiu no colo da gente, vou contar rapidamente, que foi quando no ano passado, no Brasileiro... Tem muito tricolor aqui, não? Tem bastante. Carioca, sabe? Esquece. Tricolor só existe um, o resto é time de 3 cores. E aí, no Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo em Florianópolis, eu viajava muito com a delegação, enfim, até por causa do Tricolor em Toda a Terra, que são os eventos que a gente fazia. Eu recebi uma carta entrando no ônibus, que era para o Fred, de uma criança. E aí, logicamente, eu não li a carta, entreguei para ele, e eu não tinha consciência, não tinha conhecimento do teor daquela carta. E aquela carta eu fui saber depois do jogo, que o Fred, se eu não me engano, fez 3 gols, e ele na entrevista falou, queria dedicar esses gols a Maria Clara, que foi uma torcedora que me entregou a carta na subida do ônibus, que o sonho dela é entrar em campo com o Fluminense. E aí ele convidou, ao vivo ali naquele momento, ela a entrar em campo com o Fluminense no Clássico, que o jogo acho que foi numa quarta, no Clássico de domingo contra o Vasco. E aí caiu no nosso colo. Como é que a gente maximiza e como é que você aumenta a percepção de marca do Fluminense para os torcedores? Como é que você faz o torcedor se emocionar com essa história? Como é que você faz o torcedor ter orgulho do Fluminense com essa história? E aí eu entrei em contato com a família, entrei em contato com o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio, que é referência nesse segmento de deficiência visual. Fizemos uma carta para Maria Clara, escrita pelo Fred, levei no Instituto Benjamin Constant, onde a gente fez a transcrição para que ela pudesse ler a carta da forma que ela está acostumada a ler. A leitura da carta não se faz necessária agora, que, enfim, o Fred chama ela de guerreira, particularmente, enfim, esse é o teor. Isso é a família que a gente recebeu no aeroporto, camisas personalizadas para todos, e a gente entregou levamos elas no treino, conheceu todos os jogadores, demos milhões de produtos licenciados do Fluminense para ela, e a gente fez uma camisa que teve uma boa aceitação, emocionou bem essa camisa, que foi uma camisa do Fred, escrita em braille para ela. Essa camisa está no quadro na casa dela, e ela guarda com muito carinho. Essa imagem rodou praticamente todos os sites, todas as redes sociais, aí, com o tricolor tendo orgulho do clube, das ações que ele fazia. Isso é ela lá no Instituto Benjamin Constant, sabendo escrever Fred, logicamente. Outra ação que a gente destaca aqui, em relação ao Dia dos Pais, que a gente identificou que algumas datas comemorativas, a delegação, os jogadores, o roupeiro, o técnico, passa longe da família. Seja Dia dos Pais, seja Dia das Mães, Dia das Crianças. E aí a gente fez uma parceria com uma empresa, de uma loja bem famosa aqui no Rio, que tinha um kit Dia dos Pais personalizado, bonitinho. E aí a gente, no almoço, foi em Porto Alegre, essa ação, a gente entregou um kit para os atletas, para toda a comissão técnica, com uma cartinha onde dizia, no caso, era personalizada, aí dizia, Fred, entendemos que que a vida de jogador é muita correria, que muitas das vezes você deixa de disponibilizar seu tempo com a família, para o clube, e a Giovana, a gente colocava o nome das filhas e dos filhos na cartinha, e isso emocionou demais. Essa ação teve uma boa repercussão interna e melhorou o ambiente dentro do futebol. E aí eu destaco aqui uma frase do Pedrão, que é um massagista há mais de 15 anos lá no Fluminense, que foi a primeira vez que ele teve trabalho recompensado. Voar aqui. Conca. Na Argentina, a gente levou o Conca para conhecer não, na verdade, reencontrar velhos amigos e velhos professores que ele teve na infância, num jogo que a gente fez na Libertadores no ano passado. A gente levou ele na escola onde ele foi criado, levamos os primeiros treinadores dele na época de jogador. Ou seja, cada sala de aula que ele entrava tinha uma mensagem. Ou seja, essas ações que eu estou querendo dizer são ações que você não precisa de dinheiro para criar. São ações que eu vou falar ali na frente, quando eu começar a encerrar, são ações que você pensa além do quadrado, com
vocês estavam falando sobre quadrado, e o Calainho falou para sempre pensar além do que se pede. Essa ação emocionou bastante o Conca, que recentemente eu estava conversando com ele no dia do aniversário dele, ele está na China agora, e aí ele que comentou, ele falou assim, Bernardo, você não tem ideia o quanto aquele dia está marcado dentro de mim. Ou seja, numa ação simples, você acaba estreitando o laço do atleta com o clube. E aí, gente, eu começo a encerrar aqui, que o tempo está praticamente acabando, com algumas coisas que eu acho que sirva de lição. Se eu, com meus poucos 25 anos, posso deixar alguma coisa para vocês, eu diria que o objetivo é sempre pensar alto, sempre pensar fora da caixa, sempre pensar além do limite. Tá? Mais importante, você fazer o que gosta, que, na verdade, se você trabalha com o que gosta, você, na verdade, você vai estar evoluindo pessoalmente para a sua pessoa, porque você vai estar satisfeito no seu trabalho, você vai estar feliz com seus amigos, vai estar um ambiente 100% favorável no seu relacionamento profissional. Proatividade sempre, tá? Se te pedem o A, você deve entregar o A, B e o C, até porque o B e o C não estavam sendo esperados. Ou seja, você vai surpreender ou o seu chefe, ou a sua mãe, enfim, ou o seu parceiro de trabalho. Ou seja, você vai sempre surpreender ele, já que você está entregando além do que foi pedido. Surpreender, no caso que eu falei, inovar, ou seja, como o Calainho estava falando, você pensar novas formas de comunicação. O que não é feito hoje? O que você pode fazer? Entendeu? Não ficar parado, e quando eu digo não ficar parado, eu faço um paralelo com alguns estudantes, não só da SPM, como de todas as outras universidades, que hoje, porque assim, na verdade, como eu dou aula, acaba muita gente mandando currículo, muita gente buscando oportunidade, e isso me incomoda, porque oportunidade existe. O mercado de trabalho aí está aberto, ainda mais nessa área de esportes, que é um mercado que está crescendo em doses cavalares, na verdade, está crescendo bastante, e aí me incomoda, às vezes, uma pessoa está parada. Está parada, quando eu digo, é só enviando currículo para tudo quanto é lugar. Não faz um curso, não faz um MBA. Se está parado aqui, vai morar fora do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Europa, para você enriquecer seu idioma, para você aprender novas culturas, e por isso que eu destaco esse não ficar parado. Vale sempre, eu que tive o prazer de morar nos Estados Unidos, posso dizer que se você está parado e não consegue um emprego, não consegue um estágio, vai morar fora do Brasil, vai estudar uma outra língua, que vai te enriquecer isso futuramente. Tá? Relações, eu coloco relações relacionadas a contatos pessoais. Eu acho isso muito importante, um evento como esse aqui, essa troca de informações, o cafezinho ali que você conversa com alguém, troca experiência, fala onde você trabalha, troca um cartão de visita, isso é muito importante no dia a dia. Eu fiz até uma brincadeira, recentemente, que eu recebi uma proposta de trabalho que eu não aceitei, porque, enfim, por questões pessoais e objetivos profissionais, e o rapaz falou assim, você vai participar de uma entrevista. E assim, graças a Deus, praticamente eu nunca participei de uma entrevista, porque a Verônica Machado, que é aquela professora que eu contei lá no início, me chamou para a Luz Mágica, ela me levou para o Grupo Sal, um outro professor me levou para o Fluminense, e eu parei no Comitê da Copa graças a um professor do MBA que eu fiz de gestão esportiva. Ou seja, relacionamento com o professor sempre é importante, mesmo quando você sai da faculdade. Redes sociais é um pouco, não sei se a Adriana está aí ainda, é um pouco do cuidado que as pessoas têm que ter em relação às redes sociais. Eu tenho alguns amigos que eu costumo chamar a atenção, adora postar foto só com cachaça, não vê o cara postando nada de trabalho, nada produtivo, é só em festa, só bebedeira. E isso, gente, com o potencial que tem o Facebook, a Adriana falou bem aqui hoje, quando um candidato vai para a seleção, ou seja, vai afunilando o processo, esses perfis são vistos. Não sei se vocês viram a reportagem no Fantástico recentemente, que tem lá do rapaz que adivinhava. Ou seja, a sua vida está exposta no Facebook, está exposta no Twitter da vida. E é tomar cuidado, um pouco as meninas, tomar cuidado com a exposição do próprio corpo, que isso não é legal também no mercado de trabalho. Cara, o tempo vai acabando, mas fica vermelho. É sério. Blog, site, eu coloco aqui, sempre você poder expor as suas ideias. Eu criei um site, quem quiser acessar, bernardopontes.com.br. Ou seja, se gosta de culinária, comece a escrever de cozinha. Se gosta de viajar, comece a escrever sobre turismo, porque você cria um diferencial do profissional que está na sua concorrência.
Bom, pessoal, eu consegui acabar faltando 3 segundos. É isso. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. E foi uma honra.